Filipenses, no capítulo de número 3, nós vamos ler os versos 12 até o verso de número 14. Filipenses, capítulo de número 3, os versos 12 ao 14. Podem ficar assentados, lemos assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. E em cima desta palavra, eu quero compartilhar com vocês sobre superando o passado e avançando em avivamento. Superando o passado e avançando em avivamento. Quando o apóstolo Paulo, ele diz que ele ainda não tinha recebido, mas que ele prosseguia para alcançar, ele está apontando a dinâmica da nossa vida, a dinâmica do nosso relacionamento com Deus. Porque a nossa vida, ela começa, e depois que ela começa, ela vai adiante, ela não para. A gente vai fazendo o caminho enquanto a gente caminha, não é verdade? Enquanto a gente caminha, a gente vai fazendo o caminho. Você vai superando uma dificuldade aqui, você vai empurrando para o lado uma dificuldade ali, você vai vencendo um problema aqui, você vai abrindo o caminho. Porque a vida, ela é dinâmica. A vida de cada um de nós é dinâmica. As coisas vão acontecendo, os fatos vão acontecendo, e a nossa história vai sendo escrita, a nossa história, ela vai sendo processada no meio de todos estes acontecimentos. Acontecimentos bons e acontecimentos ruins. Mas a história vai sendo escrita, a história vai sendo construída. Paulo está dizendo isso: olha, eu ainda não cheguei, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Olha que coisa linda Paulo está ensinando aqui. Eu e você e eu precisamos superar o nosso passado. Aliás, o pastor Carlos disse isso aqui agora. Passado tem que ficar para trás. Nós precisamos superar o passado. Mas não apenas o passado ruim. O passado ruim, ele precisa ser superado, porque se você ficar lamentando, lamuriando, queixando-se, por que eu não fiz aquilo, por que eu tentei e não dei certo, e ficar contabilizando somente os seus prejuízos, você não avança. E às vezes nós vivemos assim, nós vivemos para contabilizar apenas as desgraças, apenas os prejuízos que nós encontramos na vida. Esse passado precisa ser superado, seja na nossa vida individual, na vida relacional, na vida familiar e também na nossa vida ministerial, na nossa vida com Deus. Superar o passado. Mas há também o passado bom, não é isso? Aquele passado de glórias que nós vivemos, aquele passado de coisas boas, de conquistas, de alegrias, de triunfo, de tanta coisa boa. Aí a gente fica assim, aquele tempo é que era bom. Aquele tempo é que era bom.
E a gente fica, sabe onde? Naquele tempo que era bom. A gente não consegue avançar, porque a gente não consegue construir. Então olha só, é preciso superar o passado de dores, mas também o passado de glórias, porque a vida é dinâmica. Porque a nossa história, ela continua. Se lá atrás for bom, eu preciso lembrar disso como uma recordação boa, mas eu preciso entender que enquanto eu estou respirando, enquanto eu estou vivendo, eu preciso continuar a minha marcha, eu preciso continuar avançando, eu preciso continuar construindo a história. Vocês sabiam? Aliás, eu quero perguntar, quantos de vocês aqui acham que a igreja metodista é uma igreja avivada? Levanta a mão. Nós somos ou não somos uma igreja avivada? Amém? Pois é, mas eu vou contrariar vocês. Nós não somos uma igreja avivada. Sabe por quê? Porque quando você diz assim, nós somos avivados, vocês estão dizendo assim, nós chegamos. Nós chegamos já num patamar, nós somos avivados. A igreja metodista é uma igreja em avivamento. Sabe por quê? Porque ela prossegue, porque ela vai avançando, porque ela vai crescendo, porque a vida é dinâmica, porque a história é dinâmica. Nós não somos uma igreja avivada, somos uma igreja em avivamento. Agora eu quero que você me ajude a compreender o que é que nós chamamos de avivamento e o que é que nós definimos como uma igreja em avivamento. Eu preciso estar neste avivamento e você precisa estar neste avivamento e a igreja precisa estar também neste avivamento. Em Apocalipse capítulo 2, os versos 4 e 5, nós temos uma das cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Uma igreja assim que nos seus primórdios viveu uma vida intensa na presença de Deus, de um relacionamento profundo com Deus, de uma intimidade grande com Deus e de uma dependência profunda de Deus, até que o amor daquela igreja esfriou-se. O amor daquela igreja esfriou-se. E aí a palavra de Deus vem para aquela igreja que diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste ou perdeste o teu primeiro amor. Lembra-te, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras ou às primeiras práticas. O que é voltar às primeiras obras ou voltar às primeiras práticas? Voltar à prática do amor. Porque a igreja ela não vive, ela não sobrevive sem o amor. Avivamento é a volta da igreja ao primeiro amor. Amém? Avivamento é a volta da igreja ao primeiro amor. Avivamento é a volta da igreja à prática do amor, que implica em prática do perdão, prática da bondade, da justiça, da verdade, da mansidão, da compaixão, da bondade, enfim, de tudo aquilo que nós definimos e sabemos ser fruto do Espírito. Este é o avivamento. Este é o avivamento. E é esta palavra que é endereçada àquela igreja em Éfeso. Agora, para avançarmos, nós precisamos superar. É o que Paulo está ensinando aqui nesse texto. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sejam elas as coisas ruins e sejam elas coisas boas. Existem coisas boas
que a gente precisa superar para a gente continuar construindo. Ou seja, para que o avivamento ele se estabeleça, ou ele vai acontecendo também à medida que nós vamos construindo também a nossa história. Eu quero louvar a Deus por esta palavra. E Paulo vai fechar esta palavra dizendo assim: olha, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. E eu quero deixar aqui esta declaração de Paulo para a minha vida e para a sua vida também. Porque nós precisamos sair daqui hoje com este sentimento. Eu estou num processo, mas eu não posso dizer que eu já alcancei, que eu já recebi, que eu já cheguei lá. Porque se eu conceituo, se eu declaro isso, eu me estaciono, eu fico parado. Eu já tenho, para que eu vou buscar? Eu já recebi, para que eu vou querer mais? E nós vivemos assim, na nossa vida com Deus, e na nossa vida ministerial, nós vivemos muitas vezes um processo desta natureza. Nós nos satisfazemos muitas vezes com muito pouco. Nós nos satisfazemos com muito pouco. E quando nós nos satisfazemos com muito pouco, nós esquecemos de que a nossa vida precisa continuar sendo alimentada, de que a nossa vida precisa continuar vivendo esse dinamismo na presença de Deus. Tem um versículo e eu vou fechá-lo. Ele está no Antigo Testamento e ele combina muito bem com isso que a gente está vivendo aqui agora, que é esta celebração de 33 anos. No livro do profeta Ageu. Podem ficar tranquilos que está na Bíblia, viu? Ageu. No livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso de número 8. Ninguém tem dúvida, né, de que esse livro existe, né? Ele existe e está aí na sua Bíblia. Se você folhear, você vai achar um dos profetas menores. Ageu, capítulo 1, o verso de número 8, ele faz um desafio muito grande àqueles que haviam voltado do exílio da Babilônia. E esse versículo é assim: subi ao monte ou à montanha, buscai madeira e edificai a minha casa, dela eu me agradarei, diz o Senhor dos Exércitos. Subir a montanha. O que é subir a montanha? E nos lugares altos, de onde vem a nossa provisão, de onde vem os nossos recursos, de onde vem aquelas coisas que nós necessitamos para continuarmos vivendo. Claro que a madeira aí não simplesmente a madeira que nós conhecemos, mas todos os recursos necessários para a edificação da nossa vida com Deus. Então, madeira é oração. Você só consegue estabelecer comunhão e intimidade com Deus pela oração. Buscar madeira é você focar na palavra, ler esta palavra, meditar nesta palavra e aplicar o ensino desta palavra na vida. Sem conhecimento desta palavra, nós não sabemos o que significa ser dependentes de Deus e não conseguiremos avançar. Sem esse manual, sem esta instrução, a gente fica parado. Buscar madeira é oração, é palavra, é vivência da palavra de Deus na nossa vida para a gente continuar progredindo, para a gente continuar avançando. E eu quero desejar aqui nesta noite, em nome de Jesus, que esta igreja celebre outros 33, né? 2 vezes 33, 3 vezes 33, 5 vezes 33, que ela continue, mas continue crescendo dentro desta dinâmica, sempre assim. Nós somos uma igreja em avivamento. Eu estou em avivamento, porque eu estou buscando de Deus, eu estou aprendendo de Deus,
eu estou aprendendo a amar, eu estou aprendendo a perdoar, eu estou aprendendo a servir o meu irmão, eu estou aprendendo a servir a Deus, servindo o meu próximo. Eu estou em avivamento. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe poderosamente essa igreja, como eu sei e tenho testemunhado que Ele tem abençoado. Mas a história continua, a história ela prossegue. Que a graça de Deus possa inundar as nossas vidas, enchendo-nos de alegria, de gozo, para sempre avançarmos para a glória do seu santo nome. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Verdade sobre cada um de nós, amém, amados? Glória a Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão. Quero ver a igreja se manifestar. Igreja, contra